A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos mais um estudo. A mídia aí, né, tá rolando aí muito sobre bebê reborn, né? Coisas aí que pessoas estão querendo batizar o bebê, pessoas estão levando esse bebê para o médico, tá certo? Eu tenho nada com a vida de vocês, não. Cada um tem sua vida, cada um sabe onde pisa. Mas o bebê reborn e a Bíblia. Onde que está o bebê reborn na Bíblia? Então vamos tentar fazer uma análise aqui do que está acontecendo hoje em relação a esse bebê. Então o que é um bebê reborn? Um bebê reborn é uma boneca extremamente realista, feita por artistas que buscam representar bebês humanos com riqueza de detalhes. Uso comum. Muitas pessoas compram por motivos afetivos, decorativos ou terapêuticos. Algumas chegam a tratar como um bebê real, com roupas, carrinho, certidão simbólica, etc. Certidão simbólica, né? Aqui eu estou falando de certidão simbólica. Não vai demorar muito aí, o pessoal está indo no cartório aí para registrar aí esse bebê reborn como se fosse um ser vivo, um ser humano. Questões espirituais. Alguns líderes cristãos alertam sobre o risco de idolatria emocional ou fuga da realidade, especialmente se a boneca se torna objeto de culto ou substituto espiritual. Então eu vou falar aqui sobre o batismo, né? Eu vi aí no Facebook aí um padre falando que não vai batizar. Quer dizer, pelo que eu estou vendo aí, pessoas já procuraram a igreja aí para batizar. Então, né, quem faz batismo de criança, batismo de bebê é a igreja católica, né? Porque as igrejas evangélicas é somente adultos, né? É o que nós vamos aqui, que eu vou tentar passar para vocês aqui em relação a isso aí, sobre esse bebê e o batismo, tá certo? Então tem muita gente brincando com Deus. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o batismo e se esse bebê é certo ou não ser batizado. Então cuidado, meus irmãos. Com Deus não se brinca. O meu Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor também. Você está entendendo? Meu Deus, ele é amor, mas é fogo consumidor. Não é só amor não, tá certo? Então vamos ver o que a Bíblia diz aí a respeito disso aí. Então vamos lá. Primeiramente vamos entender o que é batismo. Batismo é um ato de fé. É um ato de fé e obediência que simboliza o arrependimento, a morte para o pecado e o novo nascimento em Cristo, conforme Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 4. Jesus ordenou o batismo, Mateus 28, versículo 19, e ele marca publicamente a entrada da nova vida com Deus. O significado espiritual. O batismo não é um símbolo vazio, mas uma confissão pública e visível de um compromisso interno. Comparação. Vamos fazer uma comparação aqui. Elemento, bebê reborn e o batismo cristão. A origem. Bebê reborn. Arte humana. Então, bebê reborn é uma arte humana. O batismo cristão, ordenança divina. Então Deus ordenou batizar não boneco, mas o ser humano.
Finalidade: bebê reborn, terapia, estética, afeto. Batismo cristão, testemunho de fé e nova vida. Será que o boneco, um bebê, ele tem um testemunho de fé? Se nós compararmos aqui esse bebê reborn com um bebê de verdade, um bebê que foi gerado dentro da barriga de uma mãe, será que esse bebê ele tem condições também de testemunhar, fazer uma testemunha de fé? Será que o bebê tem isso? Quanto mais um boneco, bebê reborn. Valor espiritual, bebê reborn, nenhum. Então, o batismo para o bebê reborn não tem valor nenhum. Já o batismo cristão, profundo. Então, valor espiritual profundo. Bebê reborn, o risco do batismo de um bebê reborn. Idolatria emocional, fuga da realidade. Batismo cristão, nenhum risco quanto feito em fé. Quanto é feito em fé. Se você tem fé, é quanto ele tem fé. Mas cara, tem que ser a pessoa. Tá certo? A pessoa. Quando eu fui batizado pela segunda vez, porque o primeiro batismo para mim não teve nenhuma, infelizmente não teve nenhuma validade, porque eu não houve da minha intenção uma testemunha de fé. Eu não testemunhei minha vida. Simplesmente me batizaram. Então, testemunho de fé. Aí sim, no segundo batismo, sim, de acordo com a Bíblia, eu tive um testemunho de fé e uma nova vida. Elemento relevância eterna para bebê reborn, nulo. Batismo cristão é essencial na jornada cristã. Então, relevância eterna. Embora não seja pecado ter um bebê reborn, não tenho nada contra, não é pecado. É preciso vigiar o coração para que objetos não tomem o lugar de Deus. Quando algo recebe atenção, afeto e devoção desproporcionais, pode se tornar um ídolo emocional. Por outro lado, o batismo é uma ordenança bíblica que nunca deve ser banalizada ou substituída por nada humano ou emocional. O novo nascimento vem de Deus e não de fantasias humanas. O bebê reborn pode ter valor emocional, mas não tem nenhum valor espiritual comprovável ao batismo. Não há como equiparar ou misturar os dois. O batismo é um marco espiritual eterno. E a boneca tem espírito? Se o batismo é um marco espiritual, o boneco tem alma? O boneco tem espírito? Ou somente uma carcaça? Porque eu sou composto por três. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou três. Corpo, essa carcaça aqui que é podre, pecadora. Eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. Quando eu morro, essa carcaça aqui volta a pó. A alma será a minha. Eu tenho condições de falar que ela será salva. A minha alma será salva. Porque eu tenho fé. Fé na graça. Eu creio na fé. E o espírito volta para Deus, que é o sopro. O espírito é o sopro de vida. É o que está aqui dentro. Então é corpo, alma e espírito. O corpo vira carcaça. Tá certo? Apodrece. Isso aqui é uma carcaça. E o boneco, meu irmão, só tem carcaça. Não tem alma e não tem espírito. Então o batismo é um marco espiritual eterno. Bonecas são apenas objetos, passageiros. Não é?
Você que é mãe, dá uma boneca aí para sua filha. Quando assusta, o que acontece com qualquer boneca? A boneca está sem braço, sem perna, sem cabeça, já está toda bagunçada. Você pega aquilo ali, que é uma carcaça, coloca numa sacola de lixo e pronto. E vai pro lixo. Simplesmente assim. Parábola. Contou uma parábola aqui, uma história. O quarto das bonecas. Havia uma mulher chamada Elisa, que não podia ter filhos. Em sua solidão, ela passou a colecionar bonecas rebó. Criou um quarto inteiro com berço, roupa, mamadeiras. Cuidava das bonecas com todo amor, falando com elas como se fossem reais. Certo dia, uma amiga cristã a visitou e lhe perguntou: Elisa, e sua alma, como está? Eu também te faço uma pergunta: e sua alma, como está? Assim como essa amiga de Elisa perguntou para ela, eu te pergunto: e sua alma, como ela está? Elisa respondeu: essas bonecas preenchem meu coração. E aí? As bonecas rebó te preenchem o seu coração? A amiga então lhe contou sobre o novo nascimento em Cristo e o verdadeiro consolo que vem de Deus. Elisa chorou, reconheceu sua fuga da dor e, após um tempo, entregou-se a Jesus. Foi batizada, aí sim, foi batizada e sentiu pela primeira vez o amor de um pai que a adotou de verdade. Desde então, ela manteve uma boneca como lembrança, mas agora seu quarto era cheio da palavra, de louvor e de vida verdadeira. O amor humano pode criar cópias, mas só Deus pode gerar vida nova. Na verdade, te digo que aqueles que não nascer da água, é o batismo, e do Espírito, não podem entrar no reino de Deus. Veja bem, isso é pesado, meus irmãos. Na verdade, te digo que aqueles que não nascer da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Quantas vezes buscamos consolo em coisas que imitam a vida, bonecas, símbolos, distrações, mas nenhuma dessas coisas pode substituir o que só o Espírito Santo pode fazer: gerar nova vida. O batismo não é um ritual simbólico qualquer, é o testemunho visível de uma transformação invisível. Bebês reborn são expressões emocionais, mas o batismo é uma marca espiritual. Examine o seu coração. Você tem buscado consolo em coisas que parecem vivas, mas são vazias? Está fugindo da dor por meio de substitutos? Volte-se ao Senhor, só Ele pode gerar nova vida. O batismo é a porta visível dessa nova caminhada. Senhor, livra-me das ilusões que tento criar para preencher o vazio da minha alma. Ensina-me a buscar a verdadeira vida que vem de ti, que meu coração esteja voltado para o céu e que eu ande em novidade de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estudo teológico aprofundado sobre bebê reborn versus batismo. Agora vamos aprofundar mais o conceito de substituição emocional. O ser humano, desde a queda, procura meios de compensar perdas emocionais. Gênesis capítulo 3, versículos de 7 a 10. Bonecas reborn representam uma tentativa de criar uma realidade emocional paralela. O problema teológico não está na boneca, mas na entrega emocional e simbólica que pode se tornar idolatria. Idolatria emocional, tudo aquilo que toma o lugar de Deus como fonte de consolo, propósito ou identidade, conforme Ezequiel
capítulo 14, versículo 3. E aí? Vocês estão colocando aí? Não estou falando só aqui do boneco, ou boneca repó, mas pode ser qualquer coisa. Você está colocando qualquer coisa acima de Deus? Isso é idolatria. Você idolatra quem? Seu carro? Seu dinheiro? Sua casa? O que você está idolatrando? O que você está colocando na frente de Deus? Substituindo Deus. A questão é essa. Então, a partir do momento que você começa a crer, colocar Deus na sua vida, aí as coisas começam a melhorar. O batismo no sinal do novo nascimento. O batismo é um símbolo externo de uma realidade interna, a regeneração. Tito 3,5. Água mais Espírito representa a purificação e a nova vida em Cristo. João capítulo 3, versículo 5 e Romanos capítulo 6, versículo 4. Diferente das bonecas rebó, o batismo não é uma fantasia emocional, mas um sinal concreto de uma mudança operada pelo Espírito Santo de Deus. Comparações bíblicas. Conceito bebê reborn e o batismo cristão. Origem, falei ali em cima, arte humana, emocional, ordenação divina e espiritual. Valor, bebê reborn, estética, emocional. Valor, batismo cristão, espiritual e eterno. Impacto, bebê reborn, temporário, subjetivo. Batismo cristão, permanente, objetivo. Base bíblica, bebê reborn, nenhum. Então não tem base bíblica nenhuma para batizar um bebê, um boneco, algo fantasioso. Batismo cristão, ordenado por Jesus, Mateus 28:19. Mateus 28:19 não fala nada de batizar boneco. Risco teológico, idolatria emocional, fuga da realidade. Nenhum se realizado com fé verdadeiro. O perigo da substituição. O mesmo espírito que leva ao uso exagerado de imagens, ídolos ou bonecas também pode atuar na espiritualidade vazia. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 5. O batismo é irreproduzível. Em termos humanos, não há réplica, substituto ou imitação que transmite o que Deus opera nesse ato. Conclusão: o bebê reborn pode servir como expressão artística ou afetiva, mas jamais deve ser confundido com vida. O batismo é a verdadeira expressão da nova criação, da vida que Deus oferece. Tudo o que o ser humano cria pode emocionar, mas somente o que Deus realiza pode transformar. Então, meus irmãos, muito cuidado. Não critique um padre quando um padre falar que não vai batizar boneco reborn. Ele está certo, ele não está errado não. Porque Deus manda batizar é o ser humano, não bonecos. Então, se você quer gastar dinheiro, tudo bem, é um direito seu de fazer um aniversário para o boneco reborn, colocar ele na creche, é o direito seu, não tenho nada contra. Mas não brinca com Deus não, meu irmão e minha irmã, brinca não. Que eu falei, o meu Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então cuidado, não pode ficar brincando com Deus não, tá certo? Então coisas de Deus ali não se brinca. E batismo é coisa de Deus, é coisa séria, tá certo? Quem batiza é vida nova. É como eu falei e falo, batismo é por imersão. Então você pega o ser humano, que ele ali sentiu vontade, o Espírito Santo agiu nele. Já o batismo pelo Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo já agiu nele.
e ele tem vontade de ser batizado. Aí faz um curso de batismo e vai ser batizado por imersão. Então, quando ele mergulha, ele morreu por um homem velho, um homem cheio de pecado, ali ficou para trás. Então, quando ele volta, é a ressurreição de uma nova vida. Então, o batismo ali é isso, representação ali de uma nova vida. A vida passada ficou para trás. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Então, quando a gente é batizado, mergulhado dentro do rio ou dentro de uma piscina, sei lá, onde que a igreja vai fazer o batismo. A partir do momento que é mergulhado, a antiga vida ficou para trás. E quando ele volta, é uma nova vida. Então, mergulho ali representa a morte espiritual. Deixou o mal para trás. Um homem velho. E surgiu um novo homem cheio do Espírito Santo. Aí eu te faço uma pergunta, meu irmão. Essa boneca ou boneco rebor, ele tem alma? Ele tem espírito? Ou somente uma carcaça? Um corpo, uma carcaça? Então, cuidado. Não se brinca com Deus. Fique na paz.